E aí? Boa noite, muito boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Tá dando para me ouvir aí legal? Sim, boa noite, JP, seja bem-vindo. Ah, que bom falar com você. Eu que agradeço, uma alegria imensa também estar aqui com vocês agora, nesse momento. Tenho certeza que o meu pai está aqui com a gente, iluminando esse papo aqui, que a gente vai estar conversando aí sobre ele. Só gratidão. Amém, assim seja. E incrível que conversar com você é ter um. É óbvio, porque você é filho dele, né? Mas remete tanto a ele, você não imagina o quanto a sua imagem faz nos lembrar o Altair. E antes da gente começar a live em si, ô, JP, eu queria te agradecer mais uma vez. A gente começou muito rapidamente, um pouco mais cedo. Mas eu quero te agradecer novamente, porque eu não sei se você já teve a oportunidade de falar com outras pessoas sobre o seu pai em outros veículos de comunicação. E eu quero te agradecer por aceitar falar com a nossa página. Aqui todas as pessoas são apaixonadas por Chica da Silva e também apaixonadas por Altair. Altair fez um trabalho maravilhoso nessa novela, tanto que verbera até hoje a maneira como ele atuava, a perfeição no olhar. E muito obrigado por escolher a nossa página para contar a parte da história da vida dele, que obviamente é muito longa. Então, e seja bem-vinda mais uma vez. Tá bom, mais uma vez, eu que te agradeço, Thiago, pela essa oportunidade. Acompanho a página de vocês, é muito bacana, acho muito legal esse trabalho que vocês fazem aí. Isso pro nosso ofício é muito bom. E meu pai não estando mais aqui, pela memória dele, né? A obra fica, né? Então eu acho super válido isso. Quem está muito grato de estar aqui sou eu, estou muito feliz também. Com certeza. E já está subindo aqui vários comentários sobre você. Todo mundo desejando uma boa noite, que seja bem-vinda também. Tem várias pessoas falando aqui para você nos comentários também, inclusive a Nilza. Tá E bom. o Vieira Felipe. Tá joia. Eu que agradeço aí, vocês todos aí por estarem participando. E estou aqui à disposição aí para a gente bater esse papo. Que ótimo. Então vamos começar. Vamos começar pelo assunto pelo qual eu já estava falando com você um pouquinho mais antes da live, que é sobre a sua semelhança. Quando eu comecei a divulgar essa live e eu coloquei a sua foto e o seu vídeo chamando as pessoas para a live, muitas pessoas falam, gente, olha a voz dele, é igual do Altair. E fazendo muitas comparações entre o Altair quando jovem e você. O que você acha, na sua opinião, que você tem do seu pai? O que você acha que você puxou dele que está na sua personalidade ou nas suas características? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu até te falei essa tarde, eu acho que o meu pai, a beleza do meu pai, assim, não dava nem para chegar perto. Mas, assim, eu acho que eu herdei do meu pai o jeito que todo mundo fala que eu pareço muito, a comunicação. Mas o principal que eu acho que eu herdei do meu pai foi mesmo o sorriso para a vida, para lidar com as coisas, do jeito que eu levo a vida. Então, acho que nesse ponto, o ponto que eu mais me pareço com meu pai mesmo é tratar a vida bem, tá sempre feliz, tá sempre tentando tirar proveito, lucro do prejuízo, entendeu? É isso que eu levo do meu pai, assim, eu acho que eu me pareço muito com esse jeito. Não acho tanto que eu pareço com ele fisicamente, assim, até pareço, lembro. Eu tenho mais dois irmãos, tenho um irmão, o Luiz Paulo, que é o mais novo que eu acho que ele parece até um pouco mais. Eu acho que eu pareço meu pai já mais com 40, 50, a minha idade, assim, eu acho que até parece um pouco, mas mais novo, acho que o meu irmão parece mais, assim. Mas o jeito, assim, eu acho que realmente eu herdei dele, acho que até pelo jeito que a gente era tão amigo, acho que eu acabei até ficando até mais parecido. Uhum. E o JP, e essa voz, que voz é essa? É a voz do seu pai, não tem como. Alguém já E a fala voz isso pra você também. também? Eu já fico ouvindo você, imaginando você falando os textos do Jacobino. Já fica na memória, assim, porque o tom que o Avancini pedia pra eles, né, tinha que ser um tom baixo. E o Jacobino falava assim baixo, mas tinha muita força, né, na voz, na maneira como projetava a voz, e realmente metia medo. Muitas pessoas falam que tinham medo do Jacobino por causa da maneira como ele soava, né, a voz dele soava.
muitas pessoas estão falando que você é idêntico ao seu pai, outras estão falando que está no seu DNA, que você é um ótimo ator. Esqueci, passou aqui rapidamente o nome da pessoa, mas falando que no DNA você também é tão fera quanto ele. Creio que está se referindo aqui à atuação. E você é um ator. E eu queria saber, em que momento da sua vida você falou assim, não, realmente eu quero seguir os passos do meu pai, eu também quero ser um ator. De moleque, então vivi nas coxias de teatro aí com meu pai e com a minha mãe, né? Com a minha madrasta depois. Meu pai casou com a Isabel Ribeiro, que também era uma grande atriz. Minha mãe é Maria Célia Camargo, que também é uma atriz. A Isabel já faleceu, minha mãe continua com a gente aqui. E eu sempre vivi nas coxias do teatro, vendo meu pai produzir e tal. Então isso aí já veio, eu fui me apaixonando disso desde criança. Acho que eu relutei um pouco, mas em 91, quando meu pai montou o Hair pela segunda vez, com a direção do Jorge Fernando, ali eu decidi que eu queria seguir os passos e ali eu fui buscar. A minha carreira não chegou nem perto da do meu pai, né? Mas eu sigo o ofício, não vivo do ofício, porque é muito difícil hoje você viver desse nosso ofício, né? No país que a gente vive. Então, eu tenho outra profissão também, eu sou um produtor, mas não largo meu ofício de lado e quando eu sou chamado para alguma missão aí, tento cumprir da melhor maneira. Então foi por volta de 91. Você tinha mais ou menos quantos anos naquela época? Tinha 21 anos, Thiago. Então na época de Chica da Silva, você já tinha 20 mais 4. Ai, que tô 26 anos. perto. Ó, 26. quando eu frequentei lá o pessoal, o elenco, que eu frequentava muitas gravações, foi em 96. Uhum. Eu tinha 26 anos e foi quando meu pai fez o Jacobino, na Chica. E eu tinha amizade já com o Avancini. O Avancini frequentava a minha casa desde criança. E foi nessa temporada aí que eu passei uns tempos lá com a galera da Chica e tive a honra de conhecer todo esse elenco aí, toda essa obra. Passei alguns dias lá e são memórias que eu nunca vou esquecer. E falando sobre Avancini, você comentou aí, eu estava vendo a obra do seu pai e eu vi que ele participou de várias novelas, que o Avancini era o diretor, né? E aqui na nossa página, a gente ouvindo os atores, há um 50-50, né? Todo mundo fala que ele era um gênio, mas também fala que ele também era um carrasco quando queria ser. E aí eu queria saber, das vezes que você conversava com seu pai sobre o Avancini, ou ele comentando alguma coisa, ele falava mais ou menos como ele era nos bastidores, como era a personalidade do Avancini, ou o que você lembra do Avancini nos momentos que você ouviu na sua casa? Bom, assim, o Avancini era muito amigo do meu pai e da minha mãe, então quando eu vi ele na minha casa, eu era muito novo, ainda era garotão, e eu tinha o Avancini como aquele diretor, amigo deles, assim, um cara muito inteligente, do que eu ouvia falar deles. Em Chica, eu já conheci o Avancini, eu já era um homem de 26 anos, então eu já conheci o Avancini de uma forma diferente ali e tal. E o Avancini, pô, com meu pai, meu pai até falava que era meio suspeito de falar com o Avancini, porque meu pai fez muitos trabalhos do Avancini, né? Desde quando moço. E o Avancini sempre convidava o meu pai para grandes trabalhos. E eles se chamavam de compadre, né? Um era compadre do outro. E tem um lance curioso, que o Avancini, na verdade, meu pai fez uma peça em 1967, que era Infidelidade ao Alcance de Todos. Meu pai era o produtor e um dos protagonistas da peça. E o Avancini era o diretor. Então, meu pai até brincava que um dia na vida ele foi patrão do Avancini, que foi nessa época da peça. E eles ficaram muito amigos. E depois disso, tudo que meu pai fez com o Avancini, ele era tratado como compadre. O Avancini ligava, o Avancini chamava para grandes papéis, com todo cuidado, para entregar um papel para o meu pai. Era sempre convites que meu pai, quando recebia a ligação do Avancini, era difícil de ele falar que não ia aceitar, porque ele sabia que ia ser grandes trabalhos. E como foi o Jacobino, né? O Jacobino acho que foi o último trabalho do meu pai com o Avancini. E foi esse presente aí que foi o Jacobino, que meu pai nem esperava que o personagem ia crescer tanto, né? Como acabou crescendo. E graças ao texto muito bom do Valcir, né? E lógico, graças ao Avancini, com a direção dele, que deixava os atores
flutuar do jeito que flutuava, naquela cadência, como você mesmo falou, falando baixo, muito olhar, né? Ele gostava do ator no olho ali, muita intenção ali mesmo. E isso fascinava meu pai. Meu pai, sem dúvida nenhuma, era um diretor assim, que ele tava na frente, assim, quando chamava para ele, era um cara especial, para ele era o Avancini. Uau! E o que você lembra assim do Avancini de relação com você? Ele só te cumprimentava nesses momentos ou ele Ó, chegava um pouco mais para te conhecer? não, o Avancini eu conheci ele bem. E o Avancini teve até uma coisa legal, assim. O Avancini, eu fiz um teste para novela, acabou Chica e entrar Mandacaru, a outra novela, e eu fiz um teste para essa novela e não rolou para mim o teste, eu não passei. E ele conversou comigo, ele foi de uma generosidade comigo, de me explicar, um cuidado todo por que não ia rolar para mim, que eu não estava preparado e ele achava que eu podia me preparar melhor. Mas foi um papo tão legal, assim, com um cara de 26 anos ali. Eu só tenho, mesmo não tendo feito e não tendo rolado, eu lembro do Alvancini, um cara muito generoso, até para me falar o que eu não tinha ainda esse conhecimento, eu não teria ainda para poder estar dentro daquele trabalho. Então, eu só lembro do Alvancini assim, um cara muito honesto, muito verdadeiro. E com poucas palavras também, assim, quando ele estava no meio do trabalho ali, eu vi ele muito concentrado. Então era muito boa tarde, bom dia, boa noite, assim. E as poucas vezes que eu conversei com ele, que foi em jantares, que eu estava com meu pai e tudo, ali eu só aprendia mesmo. O papo era mais entre eles e eu observava ali. E sou muito fã do Avancini, assim. Eu acho que ele era um diretor que todo mundo fala, né? 880, né? Como você até falou. Mas eu acho que se você pegar todos os atores que trabalharam com a Avancini, o nível que eles chegaram, é indiscutível que o homem era um gênio mesmo. Né? Uau! E sabe quem está assistindo aqui a sua live? Chegou agora, a Eliana Gutmann, que foi a Dona Cel em Chica da Silva. Uma querida, uma amigona do meu pai, que prazer você tá aí, Eliana. Outra emoção grande aqui para mim. A Eliana é uma pessoa muito especial para minha família, né? Porque ela era muito amiga do meu pai, uma pessoa que meu pai prezava muito, então eram várias histórias, era um carinho muito grande aí. Eu sei muito bem que a Eliana foi uma das pessoas que sentiu muito a partida do meu pai mesmo, porque era uma amizade muito sincera dos dois. Um beijo no teu coração, Eliana. Saudades. Um abraço, Eliana, adoro ela. Você está recebendo algumas mensagens aqui falando sobre o seu pai, né? Em espanhol. Você fala espanhol? Negativo para espanhol. Inclusive, está passando uma novela do meu pai agora na TV Brasil, Os Imigrantes, do Benedito Rui Barbosa, tá reprisando. E meu pai faz o espanhol. E se você perceber bem ali, ele também não falava muito bem espanhol, não. Eu coloquei uma parte aqui, eu achei interessante quando eu vi a primeira vez. Gente, é ele, uau! Uau! Mandaram uma mensagem aqui falando sobre o Jacobino, Rolando Rafael Leiva. Ele falou, um dos meus personagens favoritos sempre foi Senhor Jacobino. E também apareceu aqui uma outra mensagem em espanhol do Johan Manguapatia. Ele diz, sem dúvida, Altair, um grande ator da televisão brasileira. Então, algumas mensagens aqui em espanhol também chegando, falando sobre seu pai. Sensacional. E a Eliana falou que está aqui para celebrar, né, o Altair e mandou você, acho que foi para você, mandou você ir no Embromation aqui, o espanhol. Não dá, Eliana, eu não tenho talento de vocês para isso. Não pode arriscar, não. JP, eu queria que você falasse um pouquinho do Altair, como ele era no âmbito familiar. Esquecendo, né, do grande ator, como ele era na convivência com vocês, com você e com os familiares? Porra, o meu pai, Thiago, vou te falar, meu pai era um paizão mesmo, sabe? Ele era muito família, ele era muito fazenda, gostava muito de ficar na fazenda. Quando eu não estava trabalhando, gostava muito de ficar recluso na fazenda, não era um cara de sair muito, não. Era muito família, muito poucos amigos.
muitos colegas, mas poucos amigos. Um pai duro, um pai que cobrava muito dos filhos. Nós somos 4 filhos, cobrava demais, assim, bastante, estudo, educação, tudo que um pai cobra. Cobrava até mais, porque ele não teve tudo isso, né? Meu pai a infância dele foi muito pobre, então, pela qualidade de vida que ele sempre nos deu. Meu pai foi um cara muito bem sucedido nos anos 70, 80. Ele foi um cara muito bem sucedido com as produções dele, com o trabalho dele. Nos deu uma educação muito boa, então eu cobrava por isso. Era um pai bem rígido nesse sentido. Um grande avô, ele não conheceu as netas, né? Ele partiu antes, mas ele conheceu um neto, que é o filho da minha irmã, o Rafael. Ele era um grande avô também. Não foi nunca um bom marido. Um bom marido ele não foi, não deu. Ele tentou bastante, mas não conseguiu. Mas era um grande amigo, principalmente comigo, que sou o mais velho dos filhos, né? A minha irmã é mais velha, mas dos homens eu sou mais velho. E a gente era muito amigo, então eu era um pai amigo, né? Então eu tinha uma relação com ele bem diferente do que ele tinha até com os outros, pela intimidade que nós tínhamos, né? Eu e ele. Mas com todos, um paizão, com os amigos, tentava ajudar todo mundo que precisava. Era um cara que gostava de valorizar todo mundo, assim, não escolhia classe, credo, não tinha isso aí de opção política, nada. Ele não, não julgava ninguém, assim. Era um cara bem humilde nesse sentido, assim, de respeitar o próximo, de... Cara, é foda falar, desculpa a palavrão, é fogo falar do meu pai assim, né? Vai parecer que eu tô babando ovo, assim, mas não é, não, cara. Realmente, o meu pai era um exemplo, assim, pra mim, assim. Lógico que tinha seus defeitos, ele era um cara temperamental, era um cara, por incrível que pareça, ele era tímido, sabe? Com quem ele não conhecia, ele não era... Eu sou muito mais de falar com todo mundo, ele não era assim. Mas ele era um cara justo, ele tinha um temperamento forte, era um cara que acreditava muito nele, por ter vindo do nada e construir o que ele construiu. Ele acreditava muito nele mesmo. Eu vi meu pai negar vários papéis, assim, porque achava que não rolava, que não concordava, e não era para ele. Então, eu acho que é um cara que tomou muito cuidado com a carreira dele, assim, não foi pegando... Podia ter trabalhado muito mais, mas era um cara que escolhia muito o que fazia. E como pai, a gente sente uma falta dele, porque ele que unia a família, né? Desde que ele partiu, aí a família nunca mais foi a mesma, a gente nunca mais conseguiu se reunir como ele conseguia fazer sempre com a gente, né? Enquanto ele esteve aqui, ele sempre conseguiu, em todas as datas, reunir seus filhos, suas ex-mulheres, fazia milagre. A Eliana Goodman está falando aqui que ele tinha uma alma libertária. Você concorda com esse comentário? Porra, mas total, total. Meu pai era... Inclusive, eu estou assistindo agora Os Imigrantes, que ele faz um anarquista, e às vezes parece muito ele. Porque ele era à frente do tempo, assim, nas ideias, sabe, Thiago? Eu acho que em muita coisa, assim, meu pai era à frente do tempo total. A gente até, outro dia estava conversando com meu irmão, que a gente, quando era mais novo, a gente achava, pô, às vezes nós mesmos julgávamos, né? Achava, pô, nosso pai é muito louco, tá doido, olha as ideias dele e tal. E hoje, com a passar do tempo, a gente viu que ele não tinha nada de doido. Ele era um cara à frente do tempo mesmo. E as ideias eram realmente ideias sempre para frente, liberadas, que hoje que a gente vê aí que tá tudo mudando, tudo acontecendo, a gente aí por isso que eu falo que a gente vê que ele estava na frente. Sim, verdade. Você deu uma travadinha, que voltou. Tá me escutando? Tá me vendo? Tô, tá Ok. tudo. Continuando falando um pouco sobre... Você falou que foi até os bastidores ali da novela Chica da Silva. Você foi até a cidade cenográfica de Maricá também conhecer, ou você foi somente nos estudos da TV Manchete? Não, eu fui em tudo. Eu morava com ele no Leme Palace Hotel, que era o hotel. Eu fiquei morando um tempo lá com ele, acho que uns 2 meses, assim. E ia tanto pro Russo ali na Manchete, como ia para Maricá. Fui muito para Maricá lá, fui muito picado lá
pelas muriçocas de Maricá. Tinha muita muriçoca lá, então, naquela cidade cenográfica? Muito. Uau! Olha, eu nunca mais vi um lugar que, com tanta muriçoca. Eu vou, o campeão, nunca mais fui num lugar que tivesse tanta muriçoca que nem Maricá. Não sei como é que tá lá agora, mas naquela época era barra, viu? Os atores ali estavam ali, o trabalho era árduo, não era fácil, não. E falando sobre isso, eu ia deixar mais pra frente, mas eu vou comentar agora que o seu pai, ele tinha que montar, né? E a atriz Milene Acosta, ela contou um episódio que estava bem no finalzinho da novela, meados de 97, em que eles tiveram que montar no cavalo e o cavalo caiu para trás juntamente com eles. Ele chegou a comentar para você sobre esse episódio, ele ficou com algumas sequelas desse pequeno acidente. Não, olha, eu vou te falar. Meu pai tem 2 episódios engraçdos lá que ele me contou, né? Que um foi que ele estava com o Matheus Pettinati, que era um ator também, que fazia novela, e eles acabaram batendo o carro. Então meu pai quebrou o braço durante a novela. Ele teve esse episódio e ele tratava isso como uma piada, contava uma história super engraçada, que ele estava do lado direito do carro, então o carro tombou porque ele estava muito gordo, então o carro foi pro lado dele, só ele se machucou no acidente. Ele contava isso com essa coisa da obesidade dele. Até porque o João Camargo, que era o diretor, uma vez me falou, né? Que toda vez que via meu pai fazendo Jacobino, não tinha como não lembrar daquele galã da década de 70, magrinho, todo bonitão, né? E meu pai ali naquele papel sem pudor nenhum, né? Se entregando ali, obeso, né? E se entregando pro personagem ali. Então era muito nobre isso, né? O João falava. Mas isso tem um preço. Ele me contou que uma vez ele estava na gravação, a história que ele me contou é diferente, que ele estava lá e que no meio da gravação o cavalo dele, que chamava Caiado, o cavalo tinha um nome, chamava Caiado, e aí o cavalo cansou, e aí simplesmente foi abaixando, abaixando e deitou, e ele acabou caindo, porque o cavalo deitou no chão, e a piada era que o cavalo não aguentava mais o Jacobino em cima dele, já estava no fim da novela. Então ele levou isso com uma puta brincadeira mesmo, que ele tava com medo de, pô, no fim da novela eu ficar sem meu cavalo. Então essa história eu lembro, mas que não que ele que caiu, mas sim que o cavalo cansou e deitou. E você falando disso, me veio as cenas dele na mente, que eu fico olhando assim, na época ele tava, acho que ele estava entre os quase próximos dos 60 anos de idade, creio eu, ou um pouco menos. E ele tinha alguma... Pode continuar, pode continuar. Desculpa, ele tinha algumas cenas que exigiam muita vitalidade, em que ele tinha que brigar com os dragões, que ele tinha que pegar pessoas, né, cenas de lutas e tudo mais. Eu fico olhando, você falando, eu fico relembrando quão ele realmente estava estregando aquele papel e com vitalidade e energia ele tinha para poder fazer aquilo, né? Tiago, eu vou te falar. O meu pai, naquela época ali, ele tinha 60 anos, exatamente. Ele estava com 60 anos em Chica da Silva. Porque se ele faleceu em 2002 com 66, então ele tinha exatamente 60 anos. Ele era cardíaco, já tinha tido 3 infartos, estava pesando 100 e poucos quilos, acho que quase 130 quilos. E acordava todo dia no hotel às 5 da manhã, decorando o texto do Jacobino, que nem um maluco ali, com uma vitalidade. Chegava 10, 11 horas da noite para dormir. No outro dia, a mesma batalha, às 5 da manhã, com uma vitalidade, com uma entrega. E ele vinha dos problemas de saúde. E quando foi chamado para a Chica, eu lembro que a gente comentou ainda, eu falei, pô, mas você vai aguentar tal? Ele falou, tem que aguentar. O papel é muito bom e eu sei que vai me alimentar e a saúde vai melhorar. E aí tava parando de fumar, tava complicado para ele. Mas é incrível, ele até brincava, né? Ninguém pode saber que eu tô doente, senão não me chamam para trabalhar. Ele tinha isso. E eu vou te falar que, cara, ele começou a fazer a novela e realmente, cara, ele fez a novela, não sei, foi uma coisa de Deus mesmo. Ele não teve complicação nenhuma. Ele fez a novela toda, acordando ali
arduamente no horário, chegando. O Avancini não dava mole para ninguém. Você pode perguntar até para a Andréia, filha dele. Cansei de ver a Andréia esperando 4, 5 horas para gravar uma cena. Ele não dava privilégio para ninguém. E meu pai aguentou, eu acho que foi mais pela galera, viu, Thiago? A galera abraçou ele. Ele era muito querido ali por todos, Murilo, Carla, Giovana, Drica, a Eliana, o Vitor. Eu lembro do meu pai sendo tratado com muito carinho. As pessoas sabiam do estado de saúde dele, as meninas falavam, Altair tem que comer. Quando ele ia comer besteira, as meninas não deixavam. Quando ele ia fumar, ô Altair, você não pode fumar. Então eu acho que a família Chica da Silva ali fez o meu pai conseguir tocar o Jacobino até o final. E é assim que eu costumo chamar aqui também os nossos seguidores de família Chica da Silva. Ah, Você não legal. tem noção, quando eu converso com os atores e é sobre o Altair, ele entra na conversa, eles falam muito sobre essa amizade que todos tinham com ele. E olhando as fotos que você me enviou, só confirma muito mais isso. Daqui a alguns dias à frente, eu vou conversar também com uma outra pessoa em live, e ela já me confidenciou as várias caronas que ele deu para ela, sabe? E ela não foi a única também falando sobre essa questão da amizade. A Carla, a Carla Cabral, né? Atualmente, que era a Carla Regina, que fez a das Dores também, apaixonada por ele, né? Ela colocou nos posts também. Você teve algum contato com a Carla também? Conversou um pouco mais com ela naquela época? Não, com a Carla, sim. A Carla, a Carla frequentava ali o hotel, então eu estava sempre com meu pai, saía para jantar. Daquela galera ali, quem mais eu tive contato é a Eliana, que era amiga do meu pai já daqui de São Paulo, né? Mas eu tive ali naquela época eu tive muito contato com o Victor, com a Carlinha, com o Murilo Rosa, muito querido, era muito amigo do meu pai, o Bem-vindo Siqueira. Bem-vindo chegou a passar uns dias lá na fazenda com a gente. A Giovana, foi essa galera aí que mais eu frequentei ali. O Matheus Pettinati, o Jacques Lagoa, que já era amigo da minha família. Enfim, era essa galera que eu via mais, assim, que era a galera que saía para jantar com ele. Tinha aqueles horários assim. Mas fora isso, todo elenco eu conheci, mas com mais intimidade foi essa galera aí, mas que andava na época ali, estava mais próximo a eles. Não sei se por causa de núcleo ou até por intimidade deles mesmo, que ele tinha mais com esse pessoal, né? Entendi. Ele chegava a reclamar de alguma coisa sobre o processo de gravação? Tinha alguma coisa que ele comentava com você que talvez não gostasse tanto em relação ou à manchete ou ali os bastidores? Ó, eu falei pra você que eu ia falar tudo pra você mesmo, então eu vou falar. Meu pai achava assim, ele respeitava muito a hierarquia, né? Mas ele ficava muito chateado, assim, tipo, quando ele tinha 3 cenas de manhã e uma só à noite, ele ficava a tarde toda esperando para gravar essa cena à noite. Então, essa coisa ele não achava justo com ninguém, mas não dava para ele. Ali ele já não estava tão anarquista como ele sempre foi, sabe? O meu pai, nos outros trabalhos dele mais novo, ele sempre reivindicou muito pela classe. E várias vezes foi mal interpretado por isso. Mas ali na Chica, ele já estava no processo da carreira dele, aos 60 anos, que ele queria trabalhar. Então, ele já não estava brigando tanto pela classe, ele estava mais cumprindo o ofício dele. E lógico que tinha as queixas dele. Mesmo sendo amigão do Avancini, ele achava coisas desnecessárias, como às vezes pegar a Andréia lá, comida pelos borrachudos, a filha dele, esperando 8 horas para gravar uma cena. E meu pai brincava que às vezes ele era muito, ele tinha um método que às vezes era meio nazista com todo mundo, né? Uma brincadeira, né? Esse termo. Mas ele chegou uma vez, meu pai até brincou com um termo que eu nunca esqueço, que era o quê? A manchete era de um grupo judaico, né? Então meu pai às vezes até falava, pô, a primeira instituição judaica que está sendo comandada por um nazista. Mas isso era uma brincadeira que ele tinha com o Avancini, desse método que o Avancini tinha mesmo de pegar pesado para fazer a pessoa render. Isso aí eu acho que meu pai discordava um pouco. Apesar de que com meu pai era sempre compadre, mas com outros atores a gente sabe que não era essa cordialidade toda. Então eu acho que isso era uma das coisas que meu pai não gostava, porque achava que o ambiente ficava um pouco pesado demais.
Não, você falando isso, a gente casa direitinho com o que os atores falam. Oh, meu Deus. Eu queria estar lá naquela época. É. Uau, uau. Aliás, aliás, essa frase que eu te falei era um comentário que meu pai fazia junto com o Eduardo Duzec, que era um Hum, amigão do meu pai também. Não podia deixar de falar do Duzec, que é um outro querido, né? Que fazia novela também. E que era um cara muito espirituoso e sempre tinha uma piada na ponta da língua aí para deixar o ambiente descontraído. Eu acho que isso aí é que fez o sucesso da Chica, viu? Todo mundo fez um pouquinho ali por essa obra. E o Avancini, com o jeito dele, às vezes meio terrorista, mas a qualidade do trabalho que saía de todos os atores é uma coisa assim meio unânime, né? De você, se com você... certeza. Então, quem sou eu para falar que o método não dava certo, né, Thiago? É. Tá aí para provar que deu certo. Eles sofreram, o pão que já amassou, mas o resultado é maravilhoso. Tá aí O, até o Vi- Com certeza. O Vieira Felipe fez uma pergunta aqui para você. Você tem algum objeto do Jacobino, no caso do personagem? O seu pai chegou a deixar alguma coisa desse personagem para você aí? Você tem guardado? eu não tenho, quem tem é minha irmã. A minha irmã ficou com todos esses materiais cênicos do meu pai, a gente tem guardado. A gente tem um acervo que eu expus aí com a obra do meu pai, que são fotos, materiais cênicos, são projetos, textos. Eu tenho muita coisa aí do meu pai que a gente vai se organizar aí para a gente poder botar isso para todo mundo aí, não guardar isso pra gente, né? A gente não tem o direito de guardar isso pra gente, né? Então a gente está se organizando aí, meus irmãos, aí, para que a gente possa, e logo em breve, a gente começar a divulgar esse trabalho do meu pai. Ainda a gente não sabe por onde começar, mas que a gente tem esse acervo e vai fazer isso se tornar público, a gente vai. E realmente, a minha irmã tem uma capa do Jacobino aí, que um dia a gente Hum. tá mexendo lá, e a minha irmã tem uma capa dele, do personagem do Jacobino, ela tem isso guardado com ela, sim. Uau, que ótimo. Você estava falando sobre acervo, eu estava pensando também sobre isso. Era uma das perguntas que eu ia fazer para você mais à frente, porque quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre o seu pai, a primeira coisa o lugar que eu fui no YouTube para procurar imagens, né? E eu vi que tinha poucos vídeos, e eu estava fazendo vendo a obra dele, gente, ele fez muita coisa, tinha que ter muita coisa aqui exposta, né? Então foram 2 blogs que me ajudaram bastante a encontrar informação sobre ele, e aí a partir desses blogs eu fui encontrando outras coisas, então quando você for dispor esse acervo de alguma forma, pode contar com a nossa página para divulgação, porque eu acho que as pessoas têm que conhecer mais de Altair, e um adeno sobre isso, que principalmente no Facebook, muitas pessoas falavam assim, mas a minha avó falou que ele era assim quando era mais novo, que ele era galã e tudo mais, mas eu não acreditei. E não, 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 é que ele sempre foi dessa forma, igual o Jacobino, né? Sempre faz associação direta com o Jacobino. E aí quando eu fui postando as fotos do seu pai nos anos 60, 70, aí todo mundo, gente, ele é um gato, é maravilhoso. E nossa, ele é um grande ator, eu já vi essa novela, não sabia que era ele, agora que eu fui fazendo a conexão, porque muita gente, obviamente, né, que vê Chica da Silva é da década de 90, ou nasceu um pouco depois e teve acesso à internet, então não conhecia o trabalho anterior do seu pai. Então, se quando for divulgar, por favor, usa nessa página, que eu quero muito que mais pessoas possam conhecer sobre o Altair. Com certeza, vou pedir sua ajuda. Já tinha até pensado nisso. Você vai ser de grande valia aí para me ajudar a divulgar esse trabalho que eu acho que tem que divulgar aí para todo mundo. Tem muito. A tua página me fez ver que meu pai aí tem tantos fãs por aí que gostam, né? Do Jacobino, como pode ter tanta gente que gosta de outros personagens que ele fez, e a gente tem esse relato, e a gente quer divulgar aí. Logo, logo vou estar te chamando aí para você me ajudar a divulgar isso. Muito obrigado. É nóis, já tô lá. Já quero, já quero. Agora eu pergunto, você falou que esteve nos bastidores de Chica da Silva, mas você assistiu a novela completa, de ponta a ponta? Eu assisti. Na época ou depois? Depois. Na época, não. Na época assistia, de vez em quando assistia, às vezes assistia, às vezes não. Depois que passou de novo no SBT, eu assisti inteira. E qual que é a sua visão artística da novela? Falando como ator. Como ator, pô, eu acho a novela um clássico, cara. Assim, eu acho. Eu assisti o filme, meu pai fez o filme, né? Chica da Silva.
Meu pai faz o prefeito, né? Intendente. Ele faz ali com o Valmor Chagas, com a Zezé. Então já tinha uma referência do filme. Quando meu pai fez a novela, eu tinha total noção do que era a novela, do sucesso que era. E depois, quando eu vim assistir mais velho, já com a minha cabeça mais feita, já agora na reprise, eu acho que sei lá, cara, eu acho que é um dos melhores trabalhos aí da teledramaturgia, na minha opinião. Não tô puxando sardinha, não, mas eu acho a Xiga da Silva um trabalho impecável de ator, de direção, de figurino, sabe? As locações. Eu acho assim, o tempo da novela, isso que você falou, a novela toda, sabe, as pessoas com emoção, falando baixo, você não vê uma gritaria na novela. Pode ser um texto pequeno ali, dá maior valor, os textos são valorizados. E assim, os atores também, né? Dá pra ver que todo mundo fez aquele trabalho com muito carinho mesmo, né? Pelo texto do Valsir, que na época ninguém sabia que era o Valsir, né? Era Adamo, né? Mas eu acho assim, eu boto assim, a Chica da Silva compara ao Grande Sertão Veredas, que também é do Avancini. Eu sempre comparo ao Grande Sertão Veredas, eu acho um trabalho assim, no mesmo nível. Clau, eu compartilho da sua mesma opinião. Que bom. Compartilho. Eu quero aproveitar esse tempo agora que a gente tem para, se caso um dos seus irmãos estiver aqui, eu peço que, por favor, coloque aqui nos comentários. Eu gostaria que vocês participassem também da live, que é o Luiz, o Clóvis e a Ana Célia. Se vocês estiverem aqui, mandem uma mensagem, um pedido para entrar na live, que seria um prazer ter vocês conosco nesse momento. Ok? Boa, boa. Ó, eu avisei, convidei. Só que você sabe como é que é? Domingo, né? Todos com filhos, todos com, né? Cheio de coisa para fazer sempre. Mas eu falei, ó, hoje vai ter uma live em homenagem ao papai, de uma pessoa muito especial que é o Thiago. E eu gostaria muito que, se vocês puderem participar, só tô avisando aí que às 6 horas nós vamos estar lá. Que ótimo. Mandem um convite aqui pra mim que a gente vai adorar ter vocês aqui na live conosco, tá? Eu tô aqui de olho nos convites, vai ser um prazer. Você recebeu um comentário aqui, um elogio, falando assim, que gato esse filho do Jacobino, colocaram o filho do Jacobino. Fico muito grato, muito obrigado por quem falou isso. Não é sempre que eu recebo esse elogio, então gostei muito. JP, você falou sobre a reprise no SBT em 2015. E aí eu tenho minha curiosidade. Você recebeu os direitos de imagem que seu pai deveria ter recebido por essa reprise da novela? Tiagão, ó, já tô íntimo teu te chamando de Tiagão, hein? Tiagão, Pode chamar. é o seguinte, Tiagão, você tocou num assunto aí muito chato. Eu vou te falar por quê. A Chica da Silva, a gente recebeu sim, o SBT pagou. Tem muitas emissoras que fazem a reprise e segue de acordo com o que tem que ser feito, né? Pagar os atores, quem fez a obra, os técnicos, né? Esse trabalho árduo aí que todo mundo faz. Quando a Chica foi reprisada no SBT, a gente recebeu. A minha mãe, por exemplo, agora reprisou Tititi na Globo. A minha mãe recebeu também. E já que você tocou nesse assunto, por isso, eu vou até aproveitar aqui a tua audiência, porque agora, por exemplo, está passando Os Imigrantes na TV Brasil, que é uma TV do governo. Essa TV comprou da Bandeirantes, pagou acho que 2 milhões pela novela. E, lógico, o meu pai é protagonista da novela, junto com o Otton Bastos e o Rubens de Falco. E como meu irmão mais novo que cuida disso, dos direitos de imagem do meu pai, meu irmão entrou em contato com a emissora para resolver isso, né? E agora a gente recebeu semana passada o valor que eles querem pagar. Eles estão querendo pagar R$ 400. O quê? Eles estão querendo pagar R$ 400 pra gente. O meu pai é protagonista de uma novela que foi comprada por R$ 2 milhões. E eles mandaram pra gente um e-mail querendo pagar R$ 400, baseado num cálculo que não existe. E como na novela muitos já faleceram, uma novela que já tem muita gente falecida,
A gente achou que eles estão lidando com isso como, né, já tá todo mundo, não tá aqui, vamos esperar o cabrito berrar. Mas a gente berrou, a gente não aceitou, estamos entrando na justiça com o advogado. E, inclusive, aproveito aqui, porque nós vamos tentar falar com todos os atores da novela, os herdeiros, os filhos, os netos desses atores que já faleceram, para que a gente consiga juntar bastante gente para entrar com essa ação que a gente vai entrar aí, porque isso é uma vergonha, aproveitando que você falou, uma vergonha, tratarem dessa maneira uma obra, os atores, os técnicos que trabalharam nessa novela, que é Os Imigrantes. A Chica, a gente recebeu. A Chica da Silva é um astral tão bom, cara, que a gente não teve problema. Tudo que foi reprisado de Chica, pagaram. Toda vez, todo contato que a gente teve com o pessoal que ligado a Chica da Silva sempre foi de um respeito com meu pai, de um carinho muito grande. E até puxa a sardinha aqui, que minha mãe acabou de receber da Globo Tititi, a Globo também tratou a minha mãe como tem que tratar um artista mesmo, que já fez uma obra, que participou daquilo, num carinho, ligaram, pagaram, agradeceram, enfim. A TV Brasil agora com a Bandeirantes fez isso aí, tentaram pagar pra gente 400, 500 reais, uma coisa irrisória mesmo. A gente não aceitou, não é pelo valor, aqui nós não vivemos a herança do meu pai, todos trabalham, o que o meu pai deixou continua, o patrimônio continua, a gente não vendeu o patrimônio do meu pai, a gente quis preservar as coisas dele, a fazenda, o apartamento, enfim. Então a gente não vive disso, as coisas do meu pai continuam até hoje vivas, e a obra dele, a que está mais viva é a obra dele, e obrigado por esse espaço aqui, desculpa ter me alongado, mas eu queria deixar isso registrado, que está acontecendo isso agora com a gente, a TV Brasil pagou para a Bandeirantes, e a Bandeirantes quer pagar para a gente 500 reais por uma novela que está dando audiência numa televisão, numa emissora, uma obra de Benedito Rui Barbosa, e eles querem pagar 500 reais para o protagonista da novela. A gente não aceitou, procuramos um advogado, já está na justiça, e agora a gente vai tentar, através de divulgação, como eu estou fazendo aqui, de que os outros atores que estão passando por meses, os herdeiros, os outros atores falecidos que devem estar passando a mesma coisa, alertá-los que tem jeito sim, é só procurar a justiça, que eu acho que a justiça vai encaminhar aí para que eles paguem o valor devido a todos que merecem, né? É isso. Obrigado. Desculpa ter me alongado. Não, isso é necessário. Até mesmo porque nós que somos leigos em relação a como a arte é vinculada no Brasil, a gente acha que os atores já são ricos, né? E tudo mais, mas a realidade é bem outra. Então, para vocês montarem um patrimônio baseado na arte que vocês fazem, é necessário isso aqui. E aí, quando isso é reprisado, né, o trabalho não é reconhecido como deveria ser, né, também de forma monetária, porque todo trabalho, né, tem que ter um pagamento. Eu acho isso também algo vergonhoso, é a minha opinião, como telespectador. Né? Então você é mais do que certo de procurar os seus direitos. Não sei se você sabe, mas está rolando uma rádio peão aí, não está confirmado que possivelmente em 2025 Chico da Silva vai ganhar um remake pela Globoplay. Tô sabendo. Tá sabendo? Já. E aí, a Nilza, que é uma das nossas seguidoras, é moderadora, uma das nossas moderadoras no Facebook, que me ajuda bastante, ela quer saber, se por acaso você recebesse um convite para ser o Jacobino nessa nova versão de Chica, rolaria? Você daria um sim? Porra, ó, já tô ficando pronto, ó, só deixar o cabelo. Eu diria o sim. Com certeza eu diria o sim, pelo amor de Deus. Além de ser apaixonado pelo personagem, pela obra, pô, não teria nem como não falar não. Se eu fosse empenhado para destinassem essa missão para mim, com certeza eu gostaria muito de fazer. Não, vai ser um prazer. Eu adoraria. Gente, eu não aguento essa voz, não. Parece que eu tô conversando com o Jacobino. Sério, eu fico prestando atenção toda hora no seu registro vocal e fazendo essa relação direta. Pessoal, infelizmente, deu um travamento aqui no meu Instagram e eu não tô conseguindo ver os comentários de vocês subindo. Por isso que eu não tô lendo comentário, falando comentário de ninguém. Porque o meu travou. Tá? Então, não fiquem com raiva de mim não, se eu não ler alguma coisa que vocês falaram aqui, porque travou pra mim. Se chegou aí os irmãos do JP, por favor, manda pra mim um convite pra participar da live, que os convites eu consigo ver, só os comentários que deu uma travada aqui,
Há problemas técnicos. Você, Acontece. pois é, se você conseguir ver algum comentário e quiser ler aí também, JP, fica à vontade, tá? Ó, eu tô vendo aqui um amigo meu falando pra eu botar o óculos pra ler, realmente. Eu preciso do óculos, Bruno. Não, não leio. O Thiago que tava lendo tudo até agora. Eu tenho uns amigos meus aqui falando comigo. Entrou uma menina também, falou que adoraria ver a Chica de novo. E deu uma travada no meu agora aqui também, Thiago. Ah, então somos dois. Então deve ser o Instagram, não é Olha possível, lá. né? Vieira Felipe, amo Jacobino. Saudades de mim. Valeu, Bruno. Saudade também, querido. Parabéns pela filhota. Amo Jacobino. O Altair virou jurado do Raul Gil. É, meu pai foi jurado do Raul Gil uma vez. Não foi todas as vezes, não. Falou que eu vou ficar perfeito no papel. Tem uma galera falando. Os comentários estão vindo aqui, Tiagão. Ah, então tá bom. Obrigado por ler pra gente. É, JP, falando sobre os trabalhos do seu pai, qual que é, na sua opinião, o seu favorito? O meu favorito, eu vou te falar. O meu favorito no teatro é o Hair. Meu pai fez o Berger, ele foi protagonista do musical Hair em 1970. Ele produziu o musical Hair e foi protagonista com o personagem Berger. É um trabalho do meu pai, eu tenho o acervo que eu vi. E é o trabalho assim no teatro assim memorável. Ele fez um outro trabalho no teatro também chamado A Infidelidade ao Alcance de Todos, que era uma peça do Lauro César Muniz, que eu também acho que foi um trabalho que eu acompanhei muito, eu viajei a turnê com ele, também é um trabalho que eu gostei muito particularmente. Mas assim, falando mesmo como um trabalho de ator mesmo, eu acho que um grande trabalho do meu pai na televisão foi A Viagem, que ele foi o Dr. César Jordão, foi um grande trabalho dele. Eu gosto muito do trabalho do meu pai na minissérie Zumbi, do Walter Avancini, que ele faz o Domingo Jorge Velho, Capitão Domingo Jorge Velho. Eu acho que é um trabalho assim de ator assim que você assiste a minissérie, assim, de tirar o chapéu, também é um trabalho muito bom. E o Jacobino. O Jacobino não tem como não ser um dos meus preferidos, porque foi um papel que meu pai gostou demais de fazer. Até porque nem era ele que ia fazer, não sei se você sabe. Mas esse personagem, Então, não era meu pai. Quem ia fazer esse personagem era o Alexandre Frota. sério? Era. O Alexandre já estava Ah, fechado com a novela lá. Aí o Avancini tinha chamado meu pai para a novela, aí não tinha casado o papel. Meu pai nem ia fazer mais a novela. Quando o Avancini decidiu dar o Jacobino para ele. Eu não sei o motivo até hoje porque que o Alexandre não fez. Eu não sei. Agora, coincidentemente, uma pessoa escreveu aqui que meu pai foi jurado do Raul Gil. E quando ele foi jurado do Raul Gil lá numa época lá, o Alexandre também era. E já tinha acontecido a novela. E o Alexandre parabenizou meu pai, dizendo: Altair, tinha que ser teu, Jacobino mesmo. Ainda bem que eu não fiz. Não era para mim. Esse personagem era para você, tanto que você fez ele, o que você fez com o personagem, como cresceu o personagem, né? Então, o Jacobino, pela dedicação do meu pai, o peso que ele tava, a idade da vida dele já naquela época, com 60 anos, e o trabalho era difícil. Quem fez a novela sabe, Thiago, que era difícil, né? Aqueles figurinos, aquele calor. E o resultado do trabalho do meu pai, que eu vejo até hoje nas suas postagens, nas que eu tenho, tudo que a gente vê do meu pai aí, eu acho que o Jacobino também merece estar entre os três melhores papéis que eu acho do meu pai. Então eu cito o Jacobino, o Dr. César da novela Viagem e o Berger no teatro Hair. uau, muito bom. Falando ainda sobre o Jacobino, ele teve uma trajetória muito, pra mim, muito esquisita. Eu vou falar a verdade. Eu não gostei do final do Jacobino. Eu achei que o personagem veio crescendo, 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 crescendo. E aí, o final, a gente não estava imaginando daquela forma. Eu fico muito inconformado. Se eu tivesse a chance de conversar com o Valci, gostaria de saber por que que ele fez isso, entendeu? Porque a gente, ou eu esperava ele pagar por todos os pecados dele, ou um final triunfante, sei lá. Sei.
E eu queria saber o que você achou do final, se você chegou a ver o final, se Sim, você cara, chegou a ver, o que você achou? eu achei que ele transitou tanto, né? Ele foi da comédia à tragédia. Eu acho que ele transitou tanto que o final também eu esperava mais também, mas eu acho que de repente ele procurou esse final, não sei. Eu achei que ficou super sem anexo. Eu não consigo aceitar. Um dia ainda, antes de eu zerar a minha vida, eu tô zerando a cada live, né? Mas vou continuar zerando ainda. Vou conversar com você e ele vai ter que me falar por que que ele fez isso. Eu Aí quero você me saber. conta, porque esse aí até meu pai não entendeu esse final, viu? Mas ele Ah, é? Ele cumpriu. chegou a comentar com você É, sobre ele isso? cumpriu, porque é o que a gente também, é o que você falou, todo mundo esperou muita coisa, né? O personagem cresceu muito. Então, de repente, quando foi desvendando tudo ali em Chica, a gente esperava também mais, assim. Mas eu posso falar que ele achou engraçado, ele levou de boa, porque ele sabe o quanto ele transitou em todos os núcleos, né, cara? E como ele foi bem aceito, como a galera curtiu contracenar com ele ali. Eu acho que por isso que as cenas dele são hilárias. Você botou um outro dia dele tomando banho, aquilo ali para mim, obrigado você ter me dado aquilo. Por isso que eu sou muito grato a você por todo esse material que você me deu também. E não tem como eu não me emocionar e não ficar tocado pelo teu carinho aí. Então o que você mandou para mim foi de uma grande valia. Eu assisto, às vezes quando eu não tô num dia bom, eu vou lá e assisto, sabe? E me faz bem, faz eu relembrar meu pai. E querendo ou não, às vezes você sabe que se eu tô com algum problema, parece que a coisa desobstrui, sabe? Fica mais fácil para mim. Então, todo esse tipo de lembrança, tudo isso que você vem colocando no meu pai, por isso que eu sou muito grato a você, eu falo sempre isso. É muito legal isso para mim. Dos meus irmãos, eu acho que eu sou o que mais sou tocado por isso, porque eu sou o único que seguia a carreira. Eu era o que andava com ele lado a lado, então eu acompanhei muito mais. Meus irmãos eram muito novos ainda, e a minha irmã estava meio à parte disso, mas eu acompanhei tudo muito de perto. Então, tudo que é falado do meu pai, eu estou sempre ligado no que foi e estou com propriedade para falar. Então, eu posso te falar que ele também, a gente ficou meio surpreso, assim, mas foi um trabalho que ele acabou muito feliz de ter feito esse trabalho, tanto que ele nem queria fazer Mandacaru, ele não queria. Ele queria ir embora para a fazenda. Aí o Avancini pediu para ele fazer Mandacaru. Aí ele emagreceu 25 quilos, tirou a barba, tal, fizeram uma matéria com ele na época, Uhum. revista, tal, e ele fez Mandacaru, e foi um personagem que ele não gostou de fazer. O Desidério, né? Ele não gostou. Não, ele não gostou. Ele não gostou e porque ele queria curtir o sucesso do Jacobino. Ele queria botar uma peça na estrada com o sucesso do Jacobino. E ele Hum, sabia que ia ser muito difícil ele pegar um personagem de novo bom, assim, duas novelas seguidas. Então ele queria dar um tempo, mas o Avancini pediu. Falou, não, isso é um pedido meu, quero que você continue, vou renovar teu contrato. E eu preciso da tua ajuda aí agora no Mandacaru. Conto com você. Aí ele fez, mas não foi uma novela que ele gostou de fazer. Depois ele queria também já parar em Mandacaru. O Avancini queria que ele fizesse Brida. E aí ele tinha contrato ainda, aí ele acabou, a Manchete hum. acabou dando aquele rolo da Manchete, ele acabou não recebendo a grana dele. Aí foi uma parte ruim ali que ele achou que ele tinha que ter saído antes. E ele queria, mas não deu. Então é aquela história, né? É o que tem para hoje, vamos que vamos. Depois ele foi para Record, ainda fez algumas novelas na Record. E depois o homem lá de cima chamou ele. E falando sobre esse momento, né, da partida dele, é, eu encontrei poucas informações e eu gostaria que você pudesse contar para gente como foi essa partida e o que antecedeu, quais foram os problemas que aconteceram para que culminaram, na verdade, né, na ida precoce dele, infelizmente, da nossa presença. Tá, bom, tá. Falar da morte da partida do meu pai, Thiago, hoje em dia tá mais fácil para mim. Já foi muito difícil eu falar sobre isso. Mas hoje em dia, depois de quase 20 anos, né? Vai fazer agora esse ano, é, eu consigo já falar com mais tranquilidade sobre isso. Bom, meu pai é o seguinte, meu pai era um cara que nunca se cuidou. Ele é de uma geração que ele não cuidava, não fazia uma atividade física, ele fumava demais,
Ele, durante uma boa época da vida dele, ele bebeu demais, ele bebia uísque, muito uísque. Então ele foi um cara de uma geração de cigarro e uísque. Então quando ele chegou aos 40 e poucos anos de idade, ele já não tinha a saúde que ele poderia ter. Então já começou problemas cardíacos. Ele teve o primeiro infarto, aí depois teve o segundo, aí fez uma ponte de safena, aí fez uma angioplastia. Ele já vinha nesse processo de coração, enfisema pulmonar por causa do cigarro. Então ele já vinha num processo muito difícil de saúde, trabalhando, fazendo novela, fazendo peça, não parava, trabalhando. Quando ele faleceu, ele estava fazendo Hamlet. Ele estava em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, fazendo O Mensageiro da Agonia, que era uma obra inspirada em Hamlet, que ele escreveu, ele adaptou, para ele poder fazer Hamlet aos 66 anos. Então ele pegou um gancho, que ele fazia um andarilho, e esse andarilho contava a história de Hamlet. Então, como um andarilho louco, ele podia viver Hamlet com a idade que ele tinha na época de 66 anos. Ele estava trabalhando, só que tentando vender esse espetáculo para benefícios, né, da lei, junto à prefeitura, junto ao governo, ele tentando vender esse espetáculo para popularizar o Hamlet, poder levar Hamlet para o povo. Ele queria que a prefeitura a prefeitura tinha na época um pool de ajudar as peças de incentivo, e ele não conseguiu incentivo em nada. E ele batia na tecla que ele fez 3 teatros em São Paulo, né? Procópio Ferreira, o Teatro Aquários e o Music Hall. Foram 3 teatros que meu pai construiu em São Paulo. Então ele achava que, pô, ele deu 3 teatros para a cidade, ele queria levar Hamlet para o povo, e ele não conseguia um benefício com as panelinhas que tinham, ele não conseguia nada. Então, mais uma vez, ele teve que fazer com o dinheiro dele, do bolso dele. Nisso, ele estava muito irritado com a falta de reconhecimento do ator brasileiro, de que não tinha. Então, tudo que ele tinha feito, ele achava meio que estava meio em vão, ninguém dava valor para a obra, ninguém queria incentivar em nada. Então, ele vinha muito amargurado com isso. Aí ele foi para a fazenda, que ele ficava na fazenda sempre, nas festas de fim de ano. Ele morava em São Paulo, num apartamento aqui em Genópolis. E ele foi para a fazenda muito amargurado com tudo isso. E ali ele teve um infarto do miocárdio fulminante. Ele estava muito desgostoso. Na noite de Natal foi uma coisa muito triste. E foi fulminante mesmo. Não teve nem como. A gente tentou, levamos para o hospital e tudo, mas não dava mais tempo de nada. Realmente foi fatal. Foi E na como fase. sua família, desculpa, e como sua família ela se confortou com a perda dele? Olha, Thiago, a minha família se confortou. Cara, acho que a gente meio que esperava que isso podia acontecer a qualquer momento. Ele era um homem muito grande, muito forte, estava muito gordo, realmente estava meio. A fase que meu pai morreu, ele estava com uma fase. Eu costumo falar que se meu pai fosse vivo hoje, ele ia ter um tratamento de reconhecimento, que é o que ele mais queria ter. E na época que ele morreu ali em 2002, o mundo não era o mundo que é hoje. Não sei se você me entende. O mundo mudou em tanta coisa, eu acho que mudou muito na minha concepção, mudou essa valorização que a gente tem agora, por quem já fez tanto pela gente, pela obra. Eu acho que hoje se trata com mais carinho as pessoas. Na época do meu pai, não sei se posso estar falando besteira também, mas foi o que aconteceu com a gente. O meu pai estava tendo que brigar muito nessas instituições para ter incentivo, para botar projetos deles na lei, para tentar fazer coisas. Ele estava cheio de projetos e era só não, 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 não. Então isso foi amargurando ele. Quando meu pai faleceu, não tem como não te falar isso, mas ele estava muito triste. Ele estava triste assim com a profissão, com a classe, ele queria poder fazer mais, ele achava que não estava sendo valorizado, ele queria ter mais saúde para brigar como ele brigava antigamente lá atrás. Ele, a Regina Duarte, eles já brigaram muito pela classe lá atrás, né? Na época da ditadura e tudo, né? Meu pai, ele estava na frente dessa classe aí pelos direitos.
E nessa época que ele morreu, ele estava cansado. Tanto que eu lembro que ele foi participar do negócio na prefeitura para apoiarem a peça dele. E ele viu que o cara tratou o projeto, botou na gaveta ali. E ele estava pirado, ele estava de um jeito que ele falou para mim, filho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para Paulista, vou ficar pelado na Paulista e vou chamar atenção lá e explicar o que está acontecendo, que eu estou com os projetos aqui para botar para o povo, Hamlet, umas coisas legais, e porque eu não tenho conchavo, eles não me chamam. Então eu vou fazer esse protesto. O que você acha? Meu pai, na época, né? Não me mata de vergonha, não faz isso não. E você vê como a vida muda. Hoje eu iria com ele. Mas foi isso, querido. A partida dele foi essa. A gente demorou para assimilar, sabe? Ele era o comandante de tudo, né, cara? E meu pai morreu ali amargurado. No dia lá que ele faleceu, ele tomou 2 garrafas de vinho, ele não podia beber. Então, meio que a gente fala assim, que parece que ele... Eu lembro que a minha mãe ainda falou, Altair, você não pode beber. Ele falou, Maricélia, o que vale da vida? Tô com 66 anos, posso tomar um vinho no Natal? Não, eu vou tomar um vinho. Então, meio que a gente às vezes pensa, a gente conversando com a família, a gente às vezes comenta sobre isso. Às vezes a gente acha e tem quase certeza que ele meio que largou a mão, sabe? Infelizmente, assim. Eu vejo agora tantos atores que faleceram aí agora, né? A gente vê tanta história triste. A história do Flávio Migliaccio, que acabou ceifando a própria vida lá, né, sozinho. Eu vi o Lima Duarte falando sobre isso, né, a velhice sozinho. Eu vejo a minha mãe, que é uma atriz, que está ali também, já com 86 anos e tal. Eu acho que o meu pai, ele não tirou a vida dele, mas ele também não lutou muito, sabe? Ele já estava meio que... Já foi. Ele não estava com o gás de lutar muito, assim, para continuar, sabe? Isso é uma verdade, assim, muito triste. E aí ali com a família ali, num dia errado, num dia de amarguração, o coração dele estourou. No dia de Natal, foi um dia bem difícil, e principalmente para mim, que peguei ele, botei no canal, fui com ele para o hospital, a gente estava na fazenda, teve que levar ele até a cidade, e tentamos reanimar tudo, não deu. Então foi um dia que está guardado na minha lembrança, acho que mais que dos meus irmãos até, mas vida que segue, né? É uma coisa que todo mundo está arriscado a passar, então agora o que ficou é o legado dele, o que ficou são as lembranças, a obra, e é nisso que a gente se apega, né? A obra e os ensinamentos e as lembranças. Sim. Obrigado por contar essa história pra gente. Nós precisamos conhecer um pouco mais de Altair através de você. E essa live para mim é muito importante. Não é mais uma, não estou fazendo só de demagogia. Você não tem noção quanto eu aprendi aqui. Você não tem noção. Até mesmo sobre mim mesmo. Pô, sério? E, sério. Eu sou pisciano, cara. Eu sou das energias das trocas, entendeu? Tá. É assim que eu evoluo como pessoa. E eu quero agradecer. Agradecer de verdade mesmo. Eu acho que é um presente pra mim. Eu não sei se pra vocês que estão assistindo mas pra mim é um presente essa live. É um presente muito. Muito obrigado, JP, por tudo que você compartilhou com a gente durante esse tempo. E eu quero que você saiba que a página realmente é um canal para você, se precisar fazer qualquer tipo de divulgação. Ok? Altair tá vivo em nós. E quão feliz eu sou por ter conhecido Chica. Chica apareceu para mim no início da pandemia. E, nossa, me colocou em outro patamar como ser humano. Sei. E eu nunca imaginei fazendo live, conversando com as pessoas, tendo esse tipo de trocas. E quanto eu evoluí. Muito obrigado mesmo por essa noite e essa live eu vou até assistir. Eu não tenho costume de assistir live porque eu não gosto de me ver no vídeo, né? Mas eu aprendi tanta coisa aqui e o que eu tô sentindo em relação às coisas que você me contou, da maneira como você me contou. Bem, eu não vou me alongar porque não é sobre mim, mas eu quero te agradecer e eu queria que nesse finalzinho aqui agora você espaço aberto, se você achar que é alguma coisa que não foi dita e você quiser dizer,
é o seu momento. E você que está conseguindo ver os comentários, se algum dos seus irmãos estiver pedindo para entrar ou quiser entrar, eu queria que você pudesse fazer essa ponte para mim, que realmente está travado tudo para mim, eu não consigo ver nada. E eu estou muito chateado por causa disso também. Ó, não fique chateado, eu tô vendo os comentários aqui. Eliana, também te amo. Um beijo, Eliana. A Leila tá mandando coração. Eu tava sem o óculos aqui, eu já tô com 52 anos, eu não enxergo nada sem óculos. Então, não deu para ler tudo, então eu tô lendo aqui agora, tá dando umas travadas. Que lindo, Thiago. Tem uma pessoa, a Leila tá te chamando de lindo aqui. Altair Eterno, Miguel, a Luciene dos Anjos, a Maiara, arrasou, Edmilson. Um beijo, Mai, uma amiga minha querida. Tem uma galera aqui falando, Thiago, tem muita gente falando. Eu vou aproveitar agora, querido, que você me deu essa deixa. E eu queria te falar que grato sou eu. Sou muito grato, falo em nome da minha família, pelo trabalho lindo que você faz. Você nos tocou muito desde que a gente está seguindo você, pelas postagens que você faz do meu pai. É sempre muito agradável ver. Eu tô vendo o carinho que você me tratou, o carinho que você trata todo mundo aí, da galera de Chica, desse trabalho lindo que você tem feito. Então, eu que tô aqui querendo te agradecer por esse trabalho, te falar que isso é muito bom pro nosso ofício, sabe? Foi o dia do ator aí agora, então acho que veio bem a calhar. Eu queria agradecer a Semana Jacobina, eu queria agradecer tudo que você postou. Tô muito feliz de te conhecer. Você é um cara muito simpático e muito talentoso. Então você falou que não fazia isso, para mim, parece que você já faz isso há muito tempo. Você é um cara muito talentoso, me deixou muito à vontade para estar falando aqui. Queria poder falar muito mais com você. A gente sabe que não dá, o tempo é curto mesmo, mas acho que já é um início. Eu queria te agradecer muito disso mesmo. Eu tenho certeza que meu pai, aonde estiver, está muito feliz do reconhecimento que vocês dão para ele aí. Queria dar um beijo em todo mundo que entrou, que não deu para eu ler aqui, que não deu para você ler, mas sintam-se um beijo no coração. Queria agradecer demais todos vocês e falar para você que eu tô aí, o que você precisar. A hora que eu te for divulgar esse acervo que eu tenho do Altair Lima, eu vou te chamar para você me ajudar. E eu tô à sua disposição para quando você me chamar, quando você precisar de qualquer coisa, que a gente continue aí essa amizade e que a galera Chica da Silva se perpetue aí, que seja montado, que tenha outras montagens e que a história continue. E um beijo no elenco todo de Chica, quem tá aí, quem assistiu e quem vai vir nas próximas vezes aí. Eu deixo um beijo muito especial aqui em nome do Altair Lima. Fechou? Fechou, fechou com chave de ouro. Obrigado, foi maravilhoso. Gente, eu tô sem palavras, entendeu? Eu só quero que vocês assistam essa live 1000 vezes aí. Eu vou colocar no YouTube posteriormente. Assistam, por favor, ok? É um presente para nós seres humanos, para vocês atores, para nós telespectadores, por favor. Não deixe a nossa cultura morrer e não deixe os nossos atores que fez tanto para que hoje nós pudéssemos ter acesso a tanta coisa boa, a reflexão sobre o nosso papel também na vida, que através deles a gente é capaz de ver a vida através de outra ótica. Não deixe essas obras morrerem, entendeu? Não deixe um estrangeiro vir e mostrar pra gente que a gente deve fazer com aquilo que já é nosso. Vamos dar valor que é nosso. Altair, diz que a gente tá chamando de Altair, meu Deus. JP. JP, muito obrigado. Viva a arte, querido. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E mande um abraço para todos os seus irmãos, tá? Não conseguimos falar com eles, mas em outra oportunidade, se quiserem fazer uma live, eu tô sempre aberto aqui, o espaço também, tá bom? Tá bom, querido. Eu te agradeço mais uma vez, Beijo tá pra bom? vocês. Um beijo no teu coração. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.